discordo de você. Jogo 6 de terça-feira, uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer rádio, como fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Olá, boa noite a todos, ligado no Olho do Lance. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Arthur, Jorge, Rafael. Infelizmente o Caleb não pôde estar aqui conosco por problemas pessoais. Ele está tendo alguns probleminhas de saúde. Desde já, eu quero desejar melhoras ao avô dele, que ele possa estar recuperado o mais rápido possível e que o Caleb também possa estar com a gente logo, logo. Vamos começar. Temos muitos assuntos aqui interessantes. Temos Grêmio, temos o empate entre Atlético e Nacional, temos São Paulo, que emplacou uma sequência aí boa, está na liderança do Brasileiro, temos o jogo polêmico entre Santos e Palmeiras, jogo que teve uma expulsão para o lado do Palmeiras, um polêmico ali do Soteldo. Então vou começar aqui, vamos começar falando de Grêmio e Vasco, o Grêmio que goleou o Vasco aí, está brigando firme nas três frentes aí, o Grêmio. Quero começar falando com o Rafael. E aí, Rafael, o que você acha? O que o Grêmio pode buscar aí nesse ano? E qual é a expectativa do Vasco, que se recupera no Campeonato Brasileiro? Vem aí de uma eliminação precoce aí na Sul-Americana por Defensa e Justiça, em casa. O que você espera aí de Grêmio, de Vasco? O que quer dizer aí sobre esses dois times? Boa noite. Muito boa noite, Naubert. Boa noite, Arthur, João. Aí, boa sorte, boa recuperação aí pro Caleb, o problema que ele tá passando. O Grêmio ontem fez uma partida muito boa. O Grêmio vem subindo muito de técnica duvidosa, né? Os times que o Grêmio tem enfrentado Rafael, não tem você tá sido... travando um pouco. Você tá travando um pouco. Tá travando um pouquinho. Só para mim ou é para todo mundo que tá travando? Está para todo mundo. Não, só travou a segunda falha ali. Então, começar aqui de novo. O Grêmio tem pego adversários de técnica um pouco duvidosa, mas tem conseguido demonstrar uma evolução na apresentação do seu futebol. O Renato conseguiu. O Jean-Pierre, ali, o jogador que volta. Ontem não jogou, entrou no decorrer da partida, mas é um jogador que tem melhorado muito, o jogador que não tinha uma sequência. O Grêmio perdeu o Cebolinha no meio da temporada, o PP conseguiu entrar e meio que encaixou, e aos poucos o Grêmio vai conseguindo superar uma fase ruim no início do campeonato, quando empatava muito, não conseguia demonstrar, tinha dificuldade imensa de criar. E tem uma base ali, tem o Jeromel que joga há muito tempo, é um time que vem subindo e tá aí nas três competições. O Grêmio, aos pouquinhos, ninguém falava, tá aí. Tá bem nas três competições, tá na semifinal da Copa do Brasil, tá nas quartas da Libertadores, com chance de chegar na semi, tá bem ali no Brasileirão, vem subindo, já passou até o próprio rival, o Inter, né? O Grêmio tá subindo, o Inter tá descendo. E o que chamou a atenção foi o bom futebol que o Grêmio demonstrou ontem. A melhora. Tá certo que o Vasco passa por um momento muito conturbado, com dificuldades defensivas, mas tem que se chamar a atenção para essa evolução aí. E é importante, mesmo jogando contra times de técnica duvidosa, que o Grêmio, isso dá confiança para o jogador. O jogador, ele chuta, ele tenta um lance, ele tem uma ousadia, e dá certo, tem mais chance de dar certo. E o Grêmio vai passar aí por teste, né? Quarta-feira tem o Santos pela Libertadores, e aí é um teste legal, um time mais difícil, e a gente vai ver como vai se sair esse time do Grêmio. Já o Vasco, Naubert, o Vasco são 8 gols em 2 partidas pelo Brasileiro, né? E nesse meio tempo teve uma eliminação aí pelo Defensa e Justiça, momento muito mal do time Cruz Maltino. Eu acho que o Vasco fez uma grande bobagem, a diretoria tem uma atitude muito ruim, demitiu o Ramon no meio da temporada. Eu acho que se mantivesse, talvez ele conseguisse manter o time numa sequência melhor. Trocou, apostou no Sapinto e não vem se dando muito bem, não. O Sapinto não consegue. Tentou fazer, mas o elenco não consegue corresponder.
e o Vasco vem numa sequência tenebrosa e se não abrir o olho, vai acabar caindo, viu, Naubert? Sim, concordo com você, Rafael. No ruim, o Vasco chegou a ser líder do Brasileiro, né? Mesmo que fosse na terceira rodada, o Vasco chegou a ser líder do Brasileirão com o Ramon no comando. Ou seja, liderança meio que enganosa, time que né? tem de onde tirar. Um time que tem de onde tirar. O que me dá mais pena é ver o Benítez jogando sozinho. Quando tá ele tenta alguma coisa, mas não tá dando, né? Depois que demitiu o Ramon, acho que concordo com você mais uma vez. Eu acho que foi um tiro no pé, demitiu o Ramon, mas eu espero muito que o Vasco se recupere. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro, né? E não seria bom para o futebol brasileiro que o Vasco caísse. Então, Arthur, agora pergunta para você, o que você tem aí a dizer sobre esse jogo entre Grêmio? Boa noite, mais uma vez. Boa noite, Nauber, Jorge, Rafa. Agora a gente teve um momentinho diferente agora. O Nauber concordou com a gente, né? Não, brincadeira, diferente do vídeo da vinheta, o Nauber concordou. Não, tô brincando. Mas eu também vou concordar com o que o Rafa disse. Chama a atenção realmente as decisões da diretoria do Vasco. E eu até queria chamar a atenção sobre aquilo que a gente tinha conversado na época das eleições do Vasco, que uma das promessas do Levenciano, que tinha sido o Balotelli, ele foi anunciado já em uma equipe da Europa, eu creio que segunda divisão da Itália, se eu não estiver enganado. Então, uma das promessas... Monza. Isso. Monza da Itália. Então, uma das promessas do presidente eleito do Vasco já não vai se concretizar. Agora só falta a gente esperar a promessa dos 5 bilhões e outras promessas do Levenciano também não se concretizarem. Mas agora, falando do momento atual da equipe, realmente é muito complicado você ver o Vasco nessa situação. A equipe passou por uma eliminação contra o Defensa e Justiça, são 8 gols em 2 jogos, como o Rafa trouxe. Mas assim, o que mais talvez chame a atenção é que agora a equipe já não encaixa mais. Com o Ramon, a equipe teve talvez um auge coletivo, como um time fazendo bons resultados. Individualmente a equipe esteve bem. Agora, a equipe coletivamente está muito mal, está muito abaixo, realmente um coletivo de time para ser rebaixado. E individualmente também chama a atenção a queda dos jogadores, como por exemplo o Benítez e o Cano vem mantendo boas atuações, mas você já tem o Thales Magno muito em queda por conta desse momento que a equipe passa. Então assim, é complicado falar do Vasco, porque a situação é realmente muito difícil, assim. Você vê um futuro difícil muito por conta dessas decisões que vêm sendo tomadas. Até vocês citaram a liderança, mesmo que talvez seja uma liderança enganosa, a torcida não se iludiu verdadeiramente com isso. Mas naquela época viu-se que dava para tirar algo positivo da equipe. Você tinha o Cano muito bem, o Benítez jogando muito, e de uns tempos para cá a equipe vem mostrando uma regressão, assim, vem piorando a cada rodada. Talvez numa rodada a equipe entrou bem coletivamente, na outra já não está nem coletivamente, nem individualmente, então com muitos problemas. E em relação ao Grêmio, acho que devido ao jeito que o Grêmio vinha se posicionando nos últimos campeonatos brasileiros, né, abrindo mão do Campeonato Brasileiro para disputar a Copa do Brasil, Libertadores, a gente acabou subestimando o Grêmio esse ano. Então assim, a equipe, se vencer o jogo que falta, o seu jogo atrasado, ela vai ter 24 jogos e a mesma pontuação do Atlético Mineiro, que é a equipe que vinha tendo uma badalação maior, vinha recebendo muita atenção. Então, assim, realmente é um campeonato, é um ano a se destacar do Grêmio. A equipe evoluiu, vem com uma invencibilidade muito grande. Agora é ver até onde essa equipe pode chegar. Se ela realmente pode passar do Santos, esses testes, como o Rafa falou, como a equipe do Grêmio vai se sair agora nas 3 frentes. Mas, por enquanto, se o ano acabasse agora, a gente daria pra gente dizer que o ano do Grêmio é um dos anos mais positivos da passagem do Renato Gaúcho. E Arthur, só para complementar, o Grêmio esse ano, o Renato tá fazendo um rodízio mais racional, né? Nos anos anteriores, o Renato tinha mania de poupar o time todo em algumas competições, agora ele poupa durante um tempo, aí coloca para jogar os que têm mais condições. Eu acho que isso é legal, isso eu acho que dá para o Grêmio chegar, disputar todos,
sem precisar poupar, dá para disputar todos os campeonatos sem precisar poupar todo mundo entre uma competição e outra, né? E o resultado tá aí, né? O time tá vivo nas 3 competições. Sim, perfeito, Arthur. Você falou que eu concordei uma coisa com o Rafael no logo anterior, discordar de você. Você disse que a torcida do Vasco não se iludiu quando ele chegou à liderança do Brasileirão. Se iludiu sim. Tanto é que talvez seja por isso que os torcedores vascaínos estejam tão revoltados, porque uma equipe que chegou na liderança do Campeonato Brasileiro, venceu as 3 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, pode estar numa situação tão ruim assim. Eu acho que o Vasco ele merece um presidente da altura do Vasco da Gama, que não coloque seu ego acima de tudo. Que pense primeiro, coloque o Vasco da Gama acima de tudo, não o ego deles. Porque o Vasco está tendo apenas presidente, coloca ele acima de tudo e abaixo coloca o Flamengo e esquece do Vasco. Porque o assunto de presidente vem se candidatando à presidência do Vasco da Gama, fala primeiro deles, depois fala do Flamengo, fala que quer superar o Flamengo e esquece de falar do Vasco. Mas tomara que o Vasco consiga se recuperar aí, estou torcendo para que o Vasco volte a lutar nas cabeças e os cariocas voltem a protagonistas no Campeonato Brasileiro. Jorge, agora é com você. O que você tem a dizer aí sobre Grêmio e Vasco? Vamos falar do jogo, fala de tudo aí que eu quero ouvir sua voz, meu parceiro. Contigo. Boa noite, Naubert, Rafael Araújo e o grande Arthur. Cara, grande jogo, né? Onde a equipe do Grêmio atropelou a equipe do Vasco da Gama. O Grêmio hoje é uma equipe muito qualificada em campo, tem um grande treinador, Renato Gaúcho. Apesar do Renato Gaúcho ser um fanfarrão, às vezes irônico, mas é um treinador que a mídia tem que respeitar. O Renato Gaúcho, com o passar do tempo, ele está pegando uma bagagem de treinador. E é normal o Renato Gaúcho ficar, né, tirando, né, das demais equipes, de repente, essa ironia dele. Mas é um profissional à altura. E é isso que o Grêmio está fazendo hoje. O Grêmio vem conseguindo bons resultados. O Renato Gaúcho pegou o time no retorno da pandemia, um time com muitos problemas. Muitos jogadores estavam contundidos, que agora recuperaram. Então, a partir do momento que o Renato teve o time completo, o time ideal, ele conseguiu ali encorpar a equipe. E essa equipe está encorpando. O grande destaque da equipe do Grêmio hoje é o Diego Souza, autor de 2 gols ontem contra a equipe do Vasco da Gama. Um cara que chegou no Grêmio, que o Renato depositou toda a confiança, recuperou o Diego Souza, recuperou outros jogadores, o Maicon e outros jogadores. Agora o Grêmio também usa muita base. Esse é um dos fatores muito positivos da equipe do Grêmio. E o Renato sempre dando oportunidade para os jovens. Então, quer dizer, esse time do Grêmio hoje, ele chega forte para as 3 competições: Campeonato Brasileiro, Libertadores e a Copa do Brasil. Hoje o Grêmio é um páreo difícil para qualquer equipe hoje no Brasil, e sem falar na Libertadores. Então, o Grêmio chega muito forte. Posso até afirmar que é um dos times candidatos aí, tanto no Campeonato Brasileiro, também na Copa do Brasil e na Libertadores. O Renato Gaúcho está utilizando os seus jogadores de uma forma mais intensa, porém não desfigurando toda a equipe, como ele fazia antes, né? Então, o Renato Gaúcho, esse ano, está com um perfil diferente, com um esquema tático diferente, e a equipe vem respondendo em campo. Então, ontem, contra o Vasco da Gama, foi um atropelo total. Então, o Grêmio hoje é um grande time a ser batido hoje. Agora, falando um pouquinho da equipe do Vasco,
é lamentável o que está acontecendo no Vasco da Gama, né? Os problemas extra-campo também está refletindo muito hoje na equipe do Vasco. O técnico Ricardo não consegue dar um padrão de jogo. Houve uma queda de rendimento dos jogadores. Eu vejo uma equipe do Vasco abatida, uma equipe que não consegue empolgar, não consegue jogar. Por mais que o técnico Ricardo tenta motivar os atletas, eles não conseguem essa motivação dentro de campo. E os resultados são catastróficos, né? O Vasco vem de uma sequência de derrotas e o caminho para a Série B é logo aí. Se o Vasco não esforçar, não tiver um espírito de mudança, pode, infelizmente, conhecer a Série B em 2021. O Vasco é um time muito grande, juntamente com o Botafogo. São times tradicionais. Infelizmente, muitos problemas de ordem política e econômica acabam afetando o clube e os resultados em campo, infelizmente, deixam de acontecer. Mas há um tempo ainda necessário aí para que o Vasco possa, então, se reorganizar e voltar a ganhar. Os bons resultados poderá, então, manter o Ricardo no comando, já que foi um erro muito grande ter dispensado o Ramon, e aí, a partir daquele momento, foi um descontrole total na equipe do Vasco. Mas o Vasco é um time grande e pode dar a volta por cima. Eu quero muito ver o Vasco saindo da situação, dessa crise que parece não ter fim. Mas sempre há uma luz no fundo do túnel para quem acredita. Eu acredito que esses times aí poderão, sim, com um trabalho bem profissional, com uma administração coerente e transparente, esses times possam voltar a ser grandes, como eles têm a história, um legado maravilhoso. Perfeito. Nossa, ele foi até poético agora, doeu o coração. Se fosse meu time, eu ia chorar agora. Se fosse meu time do coração, eu ia chorar. Foi poético, agora foi bonito. Mas eu vou concordar com você. Fala comigo. Não, o pessoal aqui, não, o Jorge falou, eu me lembrei, hoje eu estava abrindo o jornal de uma das milhões de piadinhas infames que fazem com o técnico do Vasco, né, o Sapinto. Hoje eu abri o jornal, né, o mais engraçadinho aqui do Rio de Janeiro, estava escrito: Pinto fica de 4 pro Grêmio. Nossa. Não, o Vasco complicou a gente esse ano, porque além de contratar o Sapinto, vai lá e me contrata o Cano. Aí fica complicado, né, falar aqui dele. Mas, enfim, vou destacar aí o que o Jorge falou. Não adianta agora, né, tentar trocar treinador. Eu acho que o Vasco tem que continuar, tem que acreditar no Sapinto, continuar o trabalho e vendo que dá. Não vai adiantar. Não vai adiantar trocar esse treinador agora. E há de se destacar o trabalho que o Renato Gaúcho vem fazendo no Grêmio e há de lamentar, infelizmente, a situação do Vasco da Gama. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de Atlético Mineiro e Grêmio. Tivemos um jogo muito movimentado, um jogo muito bom, um jogo envolvente, um jogo bonito de ver. E eu vou fazer o inverso agora, vou começar com o Jorge para falar um pouquinho desse jogo. E aí, Jorge, o que você achou de Internacional e Atlético Mineiro e Internacional? O que você tem a falar sobre esse jogaço? Naubert, foi um grande jogo, né? Já era o esperado, né? Duas grandes equipes do futebol brasileiro, duelando pelo Campeonato Brasileiro, pela 24ª rodada. E aí, jogando no Mineirão, a equipe do Atlético Mineiro não conseguiu uma vitória frente à equipe do Internacional, que apresenta vários problemas também, desde a saída do Codê. E agora, com a chegada do Abel Braga, aí o time não consegue reagir, né? Mas o Atlético, ocupando a 2ª posição no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, tinha o dever de casa, sim, de sair com a vitória. Mas, por outro lado, teve o Internacional, que mesmo com os problemas, também jogou muito. Então, o empate não foi comemorado pelo técnico Jorge Sampaoli, que depois de alguns dias recuperando da Covid-19, ficou de fora praticamente 2 jogos, que não comandou a equipe, mas agora ele retornou e teve também o retorno de alguns outros atletas, e ao total foram 11 jogadores do Atlético que foram positivados pela Covid-19.
Então isso atrapalhou bastante também na formação do Atlético nos últimos jogos. Nos 3 últimos jogos, o Atlético sofreu aí com as baixas dos seus atletas principais pela Covid-19. Aí até o Jorge Sampaoli. No jogo de ontem, depois, o Jorge Sampaoli, após o jogo, ele falou que não achava justo o empate da equipe do Atlético, referindo à sua equipe, que jogou, segundo o Jorge Sampaoli, a sua equipe foi melhor que o Internacional, mas acabou errando, pecando nas finalizações, e por isso ficou no empate no Mineirão por 2-2. A equipe do Atlético está ficando a desejar, né? Já que tem um plantel muito bom, contratou muitos jogadores, mas não passa um momento legal aí devido a todo esse problema da Covid-19. Mas eu acredito que o Atlético ainda vai conseguir aí lutar até o final do Campeonato Brasileiro por uma posição melhor e, quem sabe, até mesmo o título brasileiro. Já do outro lado, a equipe do Internacional, que vem aí ainda sendo comandado pelo auxiliar, já que o Abel Braga ainda recupera da Covid-19, mas é uma equipe muito frágil em campo, né? Uma equipe que não está conseguindo demonstrar aquele futebol que o Codê apresentava. Infelizmente, a equipe do Internacional é uma equipe que não tem ousadia em campo, é uma equipe muito presa a um certo esquema tático, que não consegue ter um jogo ofensivo, e com isso a equipe vem sofrendo. O empate foi de bom tamanho, foi bom para a equipe internacional, que jogou fora de casa, o empate, então não deixa de ser um bom resultado para a equipe internacional. Mas é uma equipe que estava liderando o Campeonato Brasileiro e agora ocupa a 6ª posição, quer dizer, uma posição aí que o torcedor do Colorado não esperava, né? Esperava muito mais da equipe internacional, mas com as mudanças, todo um novo planejamento, a equipe então passa agora por esse momento um pouco complicado, mas eu espero que o Inter vai aí batalhar aí para terminar o ano aí uma posição bem privilegiada, e o Inter merece também. Mas foi um jogão, 2-2, Campeonato Brasileiro, não tem jogo fácil e vai ser assim até o final. Eu acredito que o Inter e o Atlético Mineiro vão aos poucos conseguindo, então, voltar a ter bons resultados e, com certeza, vão figurar entre as 8 equipes aí, com certeza, vão conseguir uma vaga para a Libertadores de 2021. Perfeito, Jorge. Agora eu vou com o Arthur rapidinho. Arthur, 4, 5 minutos para você falar um pouquinho desse jogo aí de Atlético e Inter. O que você tem a dizer para nós aí? Concordo muito com o que o Jorge falou da decepção em relação ao Atlético Mineiro, que era esperado muito dessa equipe em relação ao elenco que a equipe possui. Um elenco forte com grandes nomes, como Vargas, que chegou agora, e nomes até brasileiros, como Arana, Guga, talvez os melhores top 3 de suas respectivas posições no Brasil. Trouxe reforços de peso, um treinador que conduziria muito bem esse elenco. Mas realmente vem deixando a desejar em alguns resultados, como o de ontem. Mas chama a atenção, por exemplo, na marcação do primeiro gol, você tem o Alain preso no cara da bola, e o preso no cara que recebe a bola para fazer o cruzamento, e o Hever longe da zaga, fazendo a marcação do cara que está com a bola. Quando a bola é tocada, o Alain ele sai do jogador que ele está marcando, que foi o que fez o cruzamento, e o Hever vem fazer a marcação nele. Então ele dominou, teve um tempo para pensar e cruzou para o Yuri Alberto fazer o primeiro gol. Então é uma movimentação até estranha do Alain, porque o Hever tá no da bola e o Alain no que vai receber. E aí quando a bola é tocada, o Alain vem recuando para fora da área, e o Hever que vem fazer a marcação no que recebe. Então, acho que também esses ajustes táticos do Atlético Mineiro, talvez às vezes os jogadores estejam ainda um pouco perdidos em relação ao que o Sampaoli queira. Mas ontem eu senti que faltou um pouco, em alguns momentos, não, claro, o tempo todo, a equipe do Atlético é uma equipe que morde muito, marca em cima, procura ser firme e intensa na marcação, mas que ontem em alguns momentos, como esse, ou talvez no do segundo gol, que deixou a desejar defensivamente.
No segundo gol do Inter, no finalzinho, a bola é recuada muito forte para o Hever, que já tenta sair meio que ali no susto, ela bate no jogador do Inter e sobra depois para o Inter seguir para o gol. Então, alguns problemas que o Atlético vem tendo, creio que sejam até incomuns para a força que a equipe tem, não só tecnicamente, mas de bons jogadores que já mostraram que podem render muito bem em suas respectivas posições. Creio que o Atlético briga ainda por título, mesmo que a vantagem de São Paulo seja considerável já a essa altura do campeonato. Mas, por enquanto, é isso. É uma equipe que ainda vem demonstrando problemas em jogos que talvez não poderia ter problemas. Os empates em casa contra o Sport, Inter, ainda acabou virando o jogo contra o Corinthians 2 vezes, mas também sofreu no primeiro, no segundo jogo, em coisas que talvez uma equipe da qualidade do Atlético não deveria estar sofrendo. Chama até a atenção um pouco da dependência do Keno. Você vê que a equipe do Atlético é bola no Keno, para cortar cruzar ou para fazer uma jogada. Ainda se vê uma equipe muito dependente das suas jogadas nas pontas. E quando pega uma marcação, como foi a do Inter ontem, que tentou fazer uma aproximação, fazer uma zona de combate em bloco muito forte no meio campo, o Atlético ainda vem tendo essas dificuldades. Então, na minha opinião, o que fica do Atlético até o momento é lógico, faz um grande campeonato brasileiro. A gente não pode deixar de destacar que a equipe está na vice-liderança, ainda briga por título, mas pelo que o potencial que essa equipe pode mostrar, o Atlético vem sim decepcionando. Arthur, então, eu ia pro Rafael agora, só que eu não vou pro Rafael, porque a gente vai ter aquele intervalinho de um segundinho. Vou pedir para quem está nos assistindo não sair daí. É só para a gente não correr risco de cair do nada e a gente ficar desesperado aqui. Vai ter aquele intervalinho de um segundinho. Daqui a pouco a gente volta com o Rafael para ele complementar o mar de Atlético Mineiro e Inter. Depois vamos falar um pouquinho da saída, né, do Odair Hellmann lá para a Arábia Saudita. Então não sai daí, fica com a gente. Um segundinho só, vai só piscar aí e a gente vai voltar. Voltamos. Falei que seria rápido. Já vou voltar sem mais delongas, já vou voltar com o Rafael para falar um pouquinho de Atlético Mineiro e Inter. Faltou ele falar, né? Só que eu interrompi. Rafael, é contigo, meu nobre. Vamos lá, falar Atlético Mineiro e Inter. O que você achou desse jogo? Qual é a sua visão, né, para o futuro desses dois brasileiros? Pois é, Naubert, o Atlético Mineiro, a meu ver, sofre com a inconsistência dentro desse campeonato. Como já foi falado no comentário dos colegas, o time deixa a desejar em algumas partidas, faz partidas maravilhosas, vence, o Keno faz atuações maravilhosas, o Sacha faz gol, o Alan no meio campo, ontem mesmo, o Sampaoli armou o time aí com um 5-3-2, né? Só que diferentemente de jogos anteriores, o Inter conseguiu neutralizar o Atlético Mineiro em alguns momentos e conseguiu sair na frente. Depois o Atlético foi pro abafa, conseguiu virar o jogo, fez até um gol numa infelicidade ali do Musto, né, que acabou colocando a bola para dentro, e no segundo tempo acabou cedendo um empate para o Internacional. Como eu falei, o Atlético Mineiro é um time que está muito inconsistente, perde pontos. Semana passada eu falei que o São Paulo às vezes perde alguns pontos para times tecnicamente duvidosos, né? O Atlético Mineiro vai pelo mesmo caminho, e eu digo até mais, eu não vejo o Atlético Mineiro com esse elenco todo não, hein? O Atlético tenta, se esforça para se reforçar, é louvável o esforço que o time tem para tentar ganhar esse Campeonato Brasileiro, né? Se vai se endividar ou não, né? Problema da diretoria, né? Isso aí o futuro é que vai dizer. Mas o Atlético Mineiro está fazendo de tudo para se classificar, conquistar esse Campeonato Brasileiro aí. Mas eu vejo com um pouco de dificuldade. Porque, por exemplo, principalmente alguns jogadores ali do setor defensivo que já não vêm demonstrando uma técnica muito boa nos últimos tempos, até nos últimos anos, e é de se duvidar. Eu não vejo o Atlético Mineiro com toda essa força para ser campeão, não. O Inter continua naquela, né? Foi um empate bom, se você for considerar o Atlético Mineiro fora de casa, um empate muito bom,
mas não foi suficiente. Não é bom nem para um. Acabou que o empate não foi bom nem para um, nem para o outro, Norbert. Acredito que o Inter, se não mudar de treinador, não vai para frente nesse campeonato em nenhuma competição. Olha, não acredito. Eu falei uma coisa, se eu não me engano, no primeiro programa, que todo mundo me tacou pedra. Eu falei que quando o Kudê saiu do Internacional, era para o Internacional se cuidar, que talvez nem eles pegaria. Você vai ver a tabela de hoje, se eu não me engano, o Inter está em sexto ou sétimo. O que tá em oitavo está apenas a 1 ponto do Inter. Então, se o Inter não se cuidar, meu amigo, me taquem pedra agora. Vem cá, me tacar a pedra. Cadê o Caleb? Queria que o Caleb estivesse aqui agora para ele me tacar a pedra. Meu Deus do céu. Só confirmando. Então, gente. Confirmando a informação do Nauber, o Inter está empatado na 6ª colocação. Ele está empatado com o Palmeiras e o Santos, ambos os 3 com 38 pontos. A diferença é que o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Inter e ao Santos. Então, se o Palmeiras vencesse esse jogo, ele iria a 41 pontos. Então, ele tomaria o lugar do Inter e o Inter virava 7º colocado. E, como você disse, fora da zona da Libertadores. Como tem Alô, jogo Caleb, atrasado. um abraço, meu amigo. Espero você nesse programa aqui, hein? Espero você assistindo. Vamos de São Paulo, gente? Vamos de São Paulo agora. São Paulo indo para uma sequência boa de vitória, aproveitando aqueles 3 jogos a menos que ele tinha. Hoje é líder isolado do Mineirão. E aí, São Paulo favorito, Arthur? São Paulo favoritaço ao título brasileiro? Ou você vê nem tanto assim? De algum clube melhor, momento melhor? O que você acha aí, São Paulo favoritaço? Assim, favoritaço, creio que é difícil a gente dizer, faltando 17 rodadas, 16 para alguns clubes a serem jogadas, num cenário anormal, né? A gente tem a pandemia, então talvez a oscilação que um clube possa sofrer é maior do que o normal, mas diria que o São Paulo é favorito, sim. Quarta-feira joga contra o Botafogo em casa, se... É lógico, no mundo do si tudo é diferente, mas vencendo o Botafogo, São Paulo já abre 7 do Atlético Mineiro e eventuais 5 pontos do Flamengo, que é uma vantagem considerável para uma equipe que vem jogando um bom futebol, vem demonstrando uma evolução defensiva, que era algo que o Fernando Diniz via sendo muito criticado, sempre muito criticado, porque o seu ataque rendia, mas a defesa sempre deixava a desejar, com alguns buracos e espaços abertos. Mas a equipe de São Paulo, com um misto de base, de jogadores experientes, mas com um time muito técnico e um bom elenco, vem mostrando o resultado. E assim, quem diria que manter o treinador, montar um elenco que o treinador quer, deixar o treinador trabalhar, ia dar tanto resultado, né? Às vezes aqui no Brasil a gente questiona muito as diretorias por falta de resultados e tal. Hoje, com a saída do Odair Hellmann do Fluminense em direção à Arábia, né? Muita gente dizendo, mas o Odair foi eliminado da primeira fase da Sul-Americana, e isso e aquilo. Pô, o cara tá em 5º do brasileiro com o Fluminense. E, lógico, o trabalho tem que ser cobrado. Algumas coisas precisam realmente ser cobradas do treinador. Eu não estou dizendo que os treinadores precisam ser isentos da cobrança, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes se espera demais de treinadores que assumem as equipes sem participar de uma montagem, sem conseguir colocar sua cultura dentro da equipe, né? Então, a gente discutiu em outros programas sobre a rotatividade de técnicos. O Brasil tem uma média de um técnico ficar no cargo 6 meses. É muito pouco. Então, assim, o São Paulo vem, agora voltando para o assunto de São Paulo, o São Paulo vem colhendo os frutos de decisões que tomou anteriormente. Era a jornalista batendo na equipe, a torcida em cima pedindo a cabeça do treinador, e é dirigente, é conflito interno. Manteve o treinador, deixou trabalhar, deixou montar o elenco que quis, investiu na base, foi fazendo as coisas como pede o roteiro. E hoje o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. Não é simples, realmente não é simples. Mas às vezes pode não ser tão difícil quanto algumas equipes brasileiras fazem parecer.
E só deixar destacado também o grande trabalho do Fernando Diniz e sua comissão técnica na análise específica de cada clube. Ontem, eu só agora vou pedir perdão que eu não vou lembrar qual foi o jornalista que fez, mas ele fez uma análise dizendo que o São Paulo preparou aquela jogada de escanteio do gol do Luciano ontem especificamente para o Sport, porque nas outras partidas do São Paulo vinha se comportando diferentemente nos escanteios, e ontem contra o Sport, que é uma equipe que deixa um buraco no espaço central, o São Paulo direcionou 5 jogadores para dentro da área, empurrando a defesa do Sport para perto do goleiro, deixando o espaço para o Luciano infiltrar. É claro que conta com a técnica da cobrança e também da batida do Luciano, mas, novamente, uma jogada treinada do Fernando Diniz que dá resultado dentro de campo. Foi assim também contra o Goiás, naquela jogada do lateral, de fazer o furo e passar, que foi uma jogada que o Fernando Diniz treinou com a equipe e deu certo. Mais uma vez, é uma jogada que o São Paulo prepara especificamente para jogar contra o Sport e sai vitoriosa por conta desse gol. Então, por enquanto, para mim, a passagem do Diniz do São Paulo, ela é maravilhosa para a equipe e traz novamente para o torcedor são paulino esse sonho de poder conquistar finalmente um título depois de muito tempo. O Fernando Diniz reposiciona a equipe no radar dos títulos, deixa o São Paulo com uma outra visão de futuro e por enquanto as coisas vêm dando muito certo. Então, para mim, essa é a análise. O São Paulo está colhendo frutos de decisões que tomou anteriormente. Concordo com você, Arthur. Estamos prestes a assistir ao maior chupa do ano, que é o São Paulo campeão brasileiro. Imaginem, todo mundo tacando pau no Diniz, fazendo faixa com o Morumbi, pedindo a saída dele do Raí, e de repente São Paulo vira líder do Campeonato Brasileiro. Enfim, rapidinho, Jorge, vou pedir 5 minutinhos do Jorge, 5 minutinhos do Rafael para, tipo assim, definir um pouquinho desse São Paulo, líder do brasileiro. Como você... Então, Norbert, o São Paulo jogou contra o Sport um jogo que eu esperava mais daqui do São Paulo. Primeiro tempo onde o São Paulo teve controle do jogo, dominou a partida, conseguiu o gol através do Luciano, né, de uma jogada ensaiada, e aí o São Paulo terminou o primeiro tempo sendo superior à equipe do Sport. Porém, ao retornar do segundo tempo, esperava o São Paulo mais aguerrido em campo, com mais ofensividade, e não foi isso que aconteceu no segundo tempo. O São Paulo abdicou-se do poder ofensivo ontem, no segundo tempo, teve um momento tenso, um momento em que se o Sport tivesse aproveitado as oportunidades, poderia comprometer a vitória do São Paulo ontem. Então, o São Paulo ontem teve 2 momentos. Um primeiro tempo bom, onde foi superior à equipe do Sport, e o segundo tempo ficou a desejar. Teve o toque, a posse de bola, mas não concretizou bem as finalizações. São Paulo teve chance de ampliar uma vez com o Brenner, outra vez com o próprio Igor Vinícius. Era para ser um placar ontem melhor, mais elástico, com todo respeito à equipe do Sport. Mas ficou apenas no 1-0. 1-0 magro ontem no Morumbi. Agora, jogando no Morumbi, é dever do São Paulo sair com a vitória. E todo time que almeja ser campeão brasileiro ou qualquer outra competição tem que fazer o papel de casa, sair com a vitória. Isso possibilita com que o time possa ir acumulando uma pontuação maior e com isso tem uma gordura maior para queimar. Nesse momento, São Paulo está com uma margem legal aí, se souber conseguir vitórias nos próximos compromissos. Na quarta-feira enfrenta o Botafogo pelo jogo atrasado. Se ganhar o Botafogo, vai ampliar ainda mais a vantagem. E aí os próximos jogos vai ser uma decisão. Todo jogo no Campeonato Brasileiro é uma decisão, principalmente ponto corrido. Então São Paulo tem aí uma certa vantagem. O torcedor são paulino está ansioso, esperando um título que há muito tempo, desde 2013, a equipe do São Paulo não comemora mais. E só para destacar aí o trabalho do Fernando Diniz, um excelente trabalho,
jogadores compraram a ideia do Fernando Diniz e por isso os resultados estão aparecendo. Perfeito, Jorge. E aí, Rafael, concorda com o Jorge Bento? Acha que São Paulo aí é bem favorito? Está caminhando tudo bem para São Paulo ser campeão brasileiro? Rapidinho para a gente ir para Santos e Palmeiras. O que você tem a dizer aí sobre esse São Paulo de hoje? Eu acho um pouco cedo cravar o São Paulo assim como campeão brasileiro. Claro que é o time que está com o astral melhor aí, que está com trabalho melhor, chama atenção o trabalho do Diniz, o amadurecimento desse trabalho do Diniz. O Diniz era um treinador que os times deles tomava goleadas atrás de goleadas, e ele chegou no São Paulo e meio que no meio do caminho ele conseguiu acertar esse time aí, como o Arthur falou, jogadas trabalhadas, jogadas ensaiadas em treinos. Isso faz muita diferença no campeonato como esse. Cada detalhe, são detalhes. Às vezes um time deixa escapar, não cuida do psicólogo do jogador, não treina jogadas, o jogador tem problemas físicos, e o São Paulo está conseguindo equacionar tudo isso e está aí o resultado. O São Paulo está na liderança do brasileiro, isolada, pode se isolar ainda mais se vencer o Botafogo, acho que vai ganhar, né? Acho que vai ganhar por motivos óbvios, só ver a situação de cada time, e o São Paulo ainda joga no Morumbi. O São Paulo fez o que tinha que fazer contra o Sport, foi lá, venceu. Uma coisa que eu cobrava do São Paulo aí semana passada: esse tipo de jogo você tem que vencer. Você tem que ganhar. Você pega o Sport, que está lá embaixo, dentro do Morumbi, você liderando o campeonato, você tem que ganhar. Não sei como. Mas como o Jorge bem falou, o São Paulo correu riscos. O São Paulo chegou num determinado momento do jogo que foi levando em banho-maria, e se o Sport quisesse ali, conseguisse a qualquer momento, poderia ter empatado e complicado a vida de um jogo fácil, que um líder tem que vencer, que é contra o Sport. Ainda falta muitas rodadas, ainda tem jogos atrasados de outros times, inclusive na última rodada tem confronto direto. Não sei como é que vamos chegar na última rodada aí cada time, mas você imagina, na última rodada, Flamengo e São Paulo, se eu não me engano, o Palmeiras pega o Grêmio, não sei. Você imagina se 4 times na última rodada com chance de ser campeão. Vai ser interessante, né? Mas pode acontecer do São Paulo abrir uma vantagem e conseguir se manter ser campeão até antes, né? Vamos ver, né, Albert? Mas hoje o São Paulo aí tá com um astral maravilhoso e pode ser que saia dessa seca aí de títulos aí de anos e anos. Concordo com você, ainda tem a Copa do Brasil, São Paulo, né? São Paulo vem firme aí, tá firme na Copa do São Paulo tem chance de ganhar ainda 2 títulos esse ano, tá brigando nas 2 frentes e muito bem. Para mim, na minha opinião, o São Paulo está caminhando a passos largos para ser o novo campeão brasileiro e acabar com essa seca de títulos aí de 8 anos. Então, gente, agora a gente vai para o clássico Santos e Palmeiras, um clássico movimentado, um clássico com expulsão, digno, né, de Santos e Palmeiras. Araújo, é contigo, Rafael. O que você tem a falar sobre esse jogo aí? Jogo polêmico, jogo com expulsão. Teve um lance ali também polêmico com o Soteldo, que deu um carrinho por trás, mas só tomou amarelo. Você acha que o Soteldo tinha expulso? Você acha que o amarelo foi de bom tamanho? O que você tem a falar sobre esse jogaço de bola que teve na Vila Belmiro? Pois é, Nalves, são critérios, né? Depende como o árbitro interpreta. Agora tem o VAR, tem tudo isso aí. Esse jogo foi o jogo do apagão, né? Foi o jogo do apagão, tivemos ali um apagão durante o jogo. Lembrando que o Palmeiras teve 9 desfalques nesse jogo, né? Complicado, né? De certa forma, esse empate acabou sendo bom para o Palmeiras, porque você enfrentar o Santos na Vila com 9 desfalques e conseguir um cachorro brigando aí, esse empate aí. Tá discutindo aí. O negócio cachorro quer entrar no debate aí. O negócio tá difícil aqui. Os cachorros começam a querer participar. Coisas do Covid, amigo. Tá? Reuniões vamos lá. Acontece isso aí. É isso aí, o outro aqui pro foco, né? Então, foi o jogo do apagão, teve provocação, né? Teve faixa lá do Santos pro Palmeiras, foi aquela coisa dentro, diferentemente do jogo Flamengo e Botafogo, foi uma coisa mas até justa, né? Menos boba, menos idiota. Então, uma coisa que eu queria falar, precisamos falar sobre o Marinho, né, gente? O Marinho
Cara, eu não sei por que não se vê tanto esse jogador na seleção, né, cogitado para ir para a Europa. Esse cara tem jogado muito. Ele tem jogado muito bem e ele é fundamental para essa equipe do Santos do Cuca, fundamental para a posição que o Santos ocupa hoje. Eu acredito que ele, o Soteldo também. Mas eu acho que o Marinho devia ter um reconhecimento melhor, aí, tanto pela seleção, tanto até por outros clubes, porque é um jogadoraço, um jogador canhotinho, bate muito bem na bola, cobra escanteio, cobra falta, cobra pênalti, tem habilidade, é um cara que vem evoluindo muito. Eu acredito que o Marinho está disputando a artilharia aí desse Campeonato Brasileiro. Eu acho que merecia uma vaga na seleção. E ainda voltando só para completar sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras ali está chegando. Palmeiras, Grêmio, são times que estão galgando posições nesse campeonato. Tem jogos atrasados. O Palmeiras, como eu disse, o Palmeiras teve 9 desfalques. Imagina esse time do Palmeiras se acertando, o Rafael Veiga jogando, deitando e rolando em campo. Imagina ele chegando, reforço desses jogadores. Imagina o Palmeiras com todo mundo junto, que não pode fazer aí com o Abel Ferreira desenvolvendo esse trabalho. É por isso que eu acredito que possa vir fazer frente a essa equipe que está aí na ponta. A Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, entre outros times, Naubert. Sabe qual é o nome dessa recuperação do Palmeiras? Treinador estrangeiro, Abel, é ele o grande responsável pela recuperação do Palmeiras. Mas vamos lá, Arthur. É contigo agora. O que você tem a falar sobre esse jogo Santos e Palmeiras, esse jogaço de bola que teve na Vila? Eu vou começar discordando um pouco do Rafa. Aí, Rafa, vou discordar, hein? Não, assim, que eu acho que essa questão da arbitragem, do VAR, precisa ficar um pouco... Não que você não tenha estado isso, mas ele precisa ficar um pouco mais claro, às vezes. Você ainda tem, discute-se aqui no Brasil, talvez assim, porque o Fluminense é muito ajudado pela arbitragem. A gente já teve falas como a do Leverkusen no título do Brasileirão de 2015 do Corinthians, que é 2011, que o título estava manchado e tal. Então a gente já teve essa polêmica de arbitragem, ela vem sendo carregada há muito tempo. Então a gente é acostumado a ouvir, tal time é ajudado, isso tá errado, não sei o que tal. Mas o que eu acho que a gente precisa discutir é a péssima arbitragem do futebol brasileiro. Não que um time é ajudado ou um time é prejudicado. Ontem, mais uma vez, em mais uma rodada, a gente teve uma péssima arbitragem do futebol brasileiro. E a gente não vê solução. São os mesmos árbitros. O árbitro que errou uma vez contra tal equipe há um ano atrás, ele amanhã erra novamente em um clássico a favor da equipe. Então, assim, os erros, eles continuam a acontecer. Nem tanto nos lances do Soteldo, talvez realmente o critério ali, ele existe, o juiz optou por dar o amarelo. Mas, assim, a arbitragem do Brasil, ela é conduzida de forma horrenda, às vezes. O juiz decide jogos aqui no Brasil e isso não pode acontecer. Então, a gente também já ouviu muito daquilo. O VAR só dá certo onde o juiz é bom, porque aí ele auxilia o juiz a fazer uma boa partida. Aqui no Brasil, não. O VAR, ele influencia o juiz a errar, porque ele deixa pulga na orelha do juiz, ele não é para ajudar. Você tem em diversos lances, como talvez o pênalti do Gabriel sofrido no Corinthians e Fortaleza, aquela vez que aconteceu no clássico Corinthians e Palmeiras, se tinha sido não ou pênalti, que é interferência externa. Então são milhares de casos em vários jogos e vários anos no futebol brasileiro. E eu acho que a gente não pode mais aceitar isso. Rotina, praticamente. Você tem um clássico, aí você tem a escalação dos árbitros, você olha e fala, aquele árbitro já errou contra o meu time. E isso acontece várias e várias vezes. Por quê? Porque a maioria dos árbitros já errou contra todos os times e eles continuam sendo escalados, porque a gente não tem uma renovação, a gente não tem, talvez, uma boa decisão do que é e do que não é falta, do que é e do que não é pênalti. Então essa discussão, eu acho que é uma discussão que talvez a gente vai continuar tendo em muito tempo, porque não se vê uma melhora. Então, novamente, repito, não acho que alguns times sejam prejudicados ou alguns sejam ajudados. Eu acho que o que precisa ser discutido no Brasil é
a péssima arbitragem que a gente tem e que ela dura muito tempo. Perfeito, Arthur. Vou concordar aí. Passou a tese, o que era para vir para ajudar o futebol brasileiro, acaba atrapalhando, que é o VAR. Infelizmente, o VAR não tá solucionando os problemas. Foi como você bem disse. Está colocando dúvida na cabeça do árbitro. E em qualquer lance, o árbitro tem que parar, o árbitro tem que esperar a decisão do... Isso é horrível, isso tá acabando com o futebol brasileiro. Será que, além de treinador estrangeiro, a gente terá que colocar juiz estrangeiro também no Brasil? Já teve, né? Cara, já teve o Campeonato Paulista fez isso, mas deu uma M do tamanho do mundo. O pessoal da Portuguesa quer comer o fígado de um treinador, de um árbitro aí. O cara apitou a Copa do Mundo, ele errou muito feio. Ele errou muito feio, né? Isso foi o Campeonato Paulista, se eu não me engano, 96, 97. Ele errou muito feio contra a Portuguesa. O cara, teve jogador da Portuguesa até chorando, saiu chorando. Aí foram fazer entrevista aí na Copa do Mundo e ele falou, não, eu não me arrependo de ter marcado aquilo, não. Eu acho que ele nunca mais voltou em São Paulo na vida. Vida de árbitro é complicada, vida de árbitro é bem difícil. Mas e aí, Jorge, o que você tem a falar sobre esse jogo Santos e Palmeiras? Solta a voz aí, meu amigo, você que tá aí tão quietinho. Olha, rapaz, foi um jogo bom, viu? Um jogo bastante equilibrado. Já era de esperar, né? O jogo entre Palmeiras e Santos, mas com muitas polêmicas, né? O técnico Cuca, no final do jogo, falou que não viu aquela penalidade que o árbitro conferiu e confirmou, portanto, que acabou acontecendo o gol do Palmeiras. O técnico Cuca lamentou bastante a atuação da arbitragem. A arbitragem que sempre será um tema bastante discutido pós-jogo pelos treinadores, pela mídia, enfim. Porque o VAR, de uma certa forma, ele vem, né, mudando a história do jogo. Né? Quer sim ou quer não, muda a história do jogo. Mas voltando para o jogo, o empate foi muito bem comemorado pelas duas equipes. Do lado do Palmeiras, o Palmeiras jogou bastante desfalcado, vários jogadores ainda recuperando de contusões, outros por motivo da Covid, principalmente o técnico português, o Abel Ferreira, que contraiu a Covid-19, também está recuperando. Ele que chegou e deu aí uma cara nova à equipe do Palmeiras. Aos poucos ele foi recuperando alguns jogadores, como Lucas Lima, Gustavo, o Scarpa, né? E outros jogadores que até então não era tão utilizado pelo Luxemburgo, e o Abel chegou e assumiu toda a responsabilidade. E o Palmeiras vem numa sequência muito positiva, com grandes vitórias, tanto no Campeonato Brasileiro como também na Libertadores. Então o Palmeiras, e também na Copa do Brasil, né? Então o Palmeiras tem 3 títulos aí para continuar aí brigando e sonhando com o título. Eu acho que a equipe do Palmeiras é uma equipe hoje candidata a conquistar aí um dos títulos aí que nós iremos conhecer somente no ano de 2021. A equipe do Santos é uma equipe aguerrida, uma equipe que tem aí o Marinho e o Soteldo como os 2 principais jogadores. Lógico que os outros jogadores são importantes, mas os que mais destacam em todos os jogos são esses 2, Soteldo e o Marinho. O Marinho com a categoria tremenda, jogador que decide, e está merecendo assim uma vaga na seleção brasileira, o Marinho, viu? Um jogador que eu queria no meu time também. Mas o Santos está aí, né? Com todos os problemas, o Santos vem surpreendendo. E pode surpreender aí, tanto no Campeonato Brasileiro, como também na Libertadores. O técnico Cuca vem fazendo um ótimo trabalho, mesmo tendo que conviver com os problemas políticos, econômicos, mostra que ali tem o dedo de um treinador. O treinador que acaba solucionando os problemas dentro e fora de campo. Esse é o treinador que eu valorizo, que eu reconheço, que é um treinador que realmente ajuda e contribui para o sucesso da equipe. Perfeito, Jorge. O Cuca realmente vem surpreendendo muito, não só nós, mas também os jogadores do Santos, que tanto criticam a contratação dele lá no início do ano.
O programa tá bom, mas não podemos mais nos prolongar. Vamos ficar por aqui. Obrigado pela presença de todos que puderam estar. Peço que estão nos assistindo, curte aí o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe aí no WhatsApp para nos ajudar a crescer ainda mais e trazer, né, o melhor para vocês aqui. Obrigado, Arthur. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos que estão nos ajudando a crescer. Ficamos por aqui.